Muito antes das águas do grande dilúvio cobrirem os campos, os vales e as montanhas, que pareciam eternos aos olhos humanos, a terra era habitada por povos que haviam aprendido a erguer cidades, cultivar terras férteis e acumular riquezas, mas que também haviam deixado que a ambição silenciosa substituísse a compaixão, permitindo que a violência se tornasse um hábito cotidiano e que a indiferença diante do sofrimento alheio fosse vista não como uma falha moral, mas como um sinal de força e sobrevivência em um mundo cada vez mais dominado pelo egoísmo. Nas ruas movimentadas dos povoados, entre mercados repletos de mercadorias e casas construídas com o esforço de muitas gerações, homens e mulheres seguiam suas rotinas sem perceber que seus corações haviam se afastado dos princípios que outrora sustentavam a convivência humana, pois a mentira passara a ser utilizada como instrumento de vantagem, a injustiça deixara de causar indignação e o desejo incessante de possuir mais transformara vizinhos em rivais e famílias inteiras em prisioneiras de ressentimentos que se acumulavam lentamente sob a aparência enganosa da normalidade. As crianças cresciam observando exemplos contraditórios, aprendendo desde cedo que a bondade frequentemente era ridicularizada, enquanto a crueldade parecia recompensada. E assim, a nova geração absorvia os costumes daqueles que vieram antes dela, sem questionar os caminhos trilhados pelos adultos, reproduzindo gestos de arrogância, palavras impiedosas e atitudes marcadas pela ausência de responsabilidade coletiva, de modo que a degradação moral deixava de ser percebida como uma exceção preocupante para assumir a forma de uma paisagem invisível que cercava a vida de todos. Embora muitos acreditassem que o progresso material fosse uma prova suficiente de sucesso e estabilidade, havia algo profundamente quebrado sob a superfície daquela sociedade aparentemente próspera, porque o respeito pela vida havia sido enfraquecido pelo interesse pessoal e a busca desenfreada por poder alimentava disputas constantes entre indivíduos que já não reconheciam no próximo um semelhante digno de consideração, mas apenas um obstáculo inconveniente entre seus desejos imediatos e as recompensas que pretendiam alcançar a qualquer custo. Do alto da eternidade, o Criador contemplava uma humanidade que havia recebido a capacidade de amar, construir e proteger, mas que escolhera trilhar um caminho oposto àquilo para o qual fora destinada. E a tristeza divina não nascia de uma ira impulsiva ou de uma impaciência severa, mas da constatação dolorosa de que homens e mulheres estavam destruindo uns aos outros enquanto desperdiçavam a oportunidade de viver segundo princípios capazes de promover justiça, misericórdia e verdadeira comunhão entre todos os seres humanos. A corrupção dos costumes espalhava-se de maneira tão ampla que os atos de integridade se tornavam raros e quase imperceptíveis em meio ao ruído das transgressões cotidianas, pois aqueles que buscavam agir corretamente enfrentavam zombarias, suspeitas ou isolamento social, enquanto os que se beneficiavam da exploração e do engano consolidavam sua influência dentro das comunidades, contribuindo para a formação de um ambiente em que o medo substituía a confiança e a conveniência pessoal passava a orientar decisões que afetavam inúmeras vidas, além das próprias. Foi nesse cenário marcado pelo afastamento gradual entre a humanidade e os valores que poderiam sustentá-la que amadureceu a decisão de purificar a Terra por meio de um acontecimento sem precedentes,
não como um gesto arbitrário, mas como uma resposta ao estado profundo de deterioração alcançado por uma civilização incapaz de reconhecer a gravidade de seus próprios atos, preparando silenciosamente o palco para o surgimento de uma figura cuja fidelidade e perseverança ofereceriam à história uma possibilidade inesperada de recomeço diante da destruição iminente. Em meio a uma geração que parecia ter se acostumado à dureza do coração e à aceitação silenciosa da injustiça como parte inevitável da existência humana, vivia um homem chamado Noé, cuja reputação não era construída sobre riqueza extraordinária, influência política ou demonstrações grandiosas de poder, mas sobre uma constância rara em suas escolhas diárias, pois ele procurava agir com honestidade em seus negócios, tratava as outras pessoas com respeito, mesmo quando não recebia o mesmo em troca, e preservava uma profunda reverência diante de Deus, acreditando que a integridade mantinha seu valor, mesmo quando deixava de ser admirada pela maioria. A vida de Noé era marcada por uma simplicidade disciplinada, que se refletia na maneira como conduzia sua casa e se relacionava com aqueles que dependiam dele, dedicando tempo à sua família, orientando seus filhos por meio do exemplo mais do que por discursos severos, e cultivando hábitos que fortaleciam a responsabilidade e a compaixão, de modo que Sem, Cã e Jafé cresciam observando um pai cuja firmeza não era confundida com rigidez e cuja bondade não representava sinal de fraqueza, mas expressão consciente de princípios que ele se recusava a abandonar, mesmo quando o ambiente ao redor incentivava exatamente o contrário. Embora estivesse cercado por pessoas que buscavam vantagens imediatas, sem considerar as consequências de seus atos sobre os demais, Noé mantinha uma percepção diferente sobre o significado da existência humana, compreendendo que prosperidade material sem retidão moral conduzia inevitavelmente ao vazio e à destruição, razão pela qual evitava participar de práticas desonestas, recusava-se a alimentar conflitos desnecessários e procurava viver de maneira coerente com a fé que professava, tornando-se uma presença singular em uma sociedade que já não via utilidade prática em valores como justiça, humildade e autocontrole. Não é difícil imaginar que sua postura despertasse incompreensão entre muitos de seus contemporâneos, pois indivíduos que escolhem caminhos distintos frequentemente se tornam alvo de comentários irônicos, suspeitas ou críticas veladas por parte daqueles que interpretam a integridade como ingenuidade ou pretensão moral. E ainda assim, Noé persistia em suas convicções, sem transformar sua fidelidade em motivo de arrogância, demonstrando que permanecer firme diante das pressões externas exige não apenas coragem para suportar a rejeição, mas também serenidade para continuar fazendo o que é correto, sem permitir que o ressentimento contamine as intenções do coração. Dentro de sua casa, onde o ruído das ambições e disputas do mundo exterior perdia parte de sua força, Noé encontrava razões adicionais para preservar a esperança, compartilhando refeições com sua família, transmitindo ensinamentos adquiridos ao longo dos anos e reforçando a importância de uma vida construída sobre responsabilidade mútua, de tal forma que aqueles momentos aparentemente simples assumiam um significado profundo em uma época caracterizada pelo enfraquecimento dos laços humanos, lembrando que a resistência contra a degradação moral frequentemente começa em pequenos gestos cotidianos realizados com sinceridade e perseverança. A diferença entre Noé e os demais habitantes de sua geração não residia na ausência completa de dificuldades, dúvidas ou limitações humanas, mas na decisão contínua de orientar sua vida segundo princípios que transcendiam conveniências temporárias, razão pela qual Deus voltou seu olhar para aquele homem que permanecia fiel em circunstâncias adversas
e reconheceu nele alguém disposto a obedecer, mesmo sem compreender plenamente os desdobramentos futuros, preparando-o para assumir uma missão cuja dimensão ultrapassaria tudo o que ele poderia ter imaginado ao longo dos anos tranquilos que antecederam a maior transformação já experimentada pelo mundo conhecido. Chegou então um momento em que a vida tranquila e previsível de Noé seria atravessada por uma revelação capaz de alterar não apenas o destino de sua própria família, mas também o curso de toda a história humana. Pois Deus dirigiu-se àquele homem justo para comunicar uma decisão dolorosa que havia amadurecido diante da crescente corrupção espalhada sobre a terra, explicando que a violência e a perversidade haviam alcançado um ponto insustentável e que um grande dilúvio seria enviado para purificar o mundo de tudo aquilo que havia sido destruído pela escolha persistente dos homens em rejeitar os caminhos da justiça e da compaixão. Ao ouvir palavras tão severas e grandiosas, Noé certamente compreendeu apenas parte da dimensão do que lhe estava sendo revelado, porque a mente humana encontra dificuldades para abarcar acontecimentos que ultrapassam a experiência cotidiana, especialmente quando tais acontecimentos envolvem a destruição do mundo conhecido e a responsabilidade de participar diretamente dos planos divinos. De modo que sentimentos como temor, perplexidade e humildade devem ter coexistido em seu interior, enquanto ele tentava assimilar a gravidade daquela mensagem recebida em silêncio diante da presença daquele a quem sempre procurara obedecer com sinceridade. Contudo, a comunicação divina não consistia apenas em um anúncio de julgamento, pois juntamente com a notícia do dilúvio, vinha também a designação de uma missão específica que colocaria Noé na posição de instrumento para a preservação da vida, uma vez que Deus o escolhia para garantir a continuidade de sua família e de inúmeras criaturas que habitavam a terra, demonstrando que mesmo em meio a uma decisão marcada pela tristeza e pela necessidade de correção, ainda existia espaço para a misericórdia, para a esperança e para a possibilidade de um novo começo após o término da devastação anunciada. Noé recebeu então instruções detalhadas acerca da construção de uma grande embarcação que deveria ser preparada para resistir às águas do dilúvio, sendo orientado a seguir cuidadosamente medidas e características determinadas pelo próprio Deus, sem alterar aquilo que lhe era ordenado segundo seus próprios critérios ou conveniências. E embora o texto não registre longos diálogos sobre suas emoções naquele instante decisivo, é possível perceber que a verdadeira prova de sua fé começava exatamente ali, no momento em que precisava escolher entre confiar na palavra recebida ou recuar diante da magnitude aparentemente impossível da tarefa colocada diante dele. Aceitar aquela missão significava reorganizar completamente a própria existência, modificar prioridades estabelecidas ao longo de muitos anos e suportar inevitáveis questionamentos vindos daqueles que não compartilhavam da mesma confiança em Deus, pois a construção de uma embarcação daquela proporção em circunstâncias tão incomuns certamente despertaria curiosidade, incredulidade e desprezo entre as pessoas ao redor, exigindo de Noé não apenas habilidade prática e perseverança física, mas, sobretudo, firmeza interior para continuar avançando, mesmo sem possuir respostas completas para todas as dúvidas que naturalmente poderiam surgir durante a execução daquilo que lhe havia sido ordenado. Assim, encerrava-se definitivamente o período em que Noé podia viver apenas como um homem íntegro entre seus contemporâneos, porque a partir daquela revelação, ele passava a carregar uma responsabilidade extraordinária que exigiria obediência constante, confiança inabalável e disposição para agir segundo instruções
cuja importância ultrapassava sua compreensão imediata, inaugurando uma nova etapa em sua jornada pessoal e preparando o caminho para a longa obra que transformaria sua fidelidade em símbolo de perseverança diante da incerteza e do julgamento iminente que se aproximava silenciosamente do mundo inteiro. Depois de receber as instruções divinas e compreender que sua obediência precisaria manifestar-se por meio de ações concretas e persistentes, Noé deu início à tarefa que definiria os anos seguintes de sua existência, dedicando-se à construção da grande embarcação, conforme cada orientação recebida, sem permitir que a grandiosidade do projeto o paralisasse ou que a ausência de sinais visíveis do dilúvio enfraquecesse sua determinação, pois ele sabia que a fidelidade verdadeira raramente depende da compreensão completa dos acontecimentos futuros e, frequentemente, exige trabalho contínuo sustentado apenas pela confiança na palavra que foi recebida. Os dias passaram a ser organizados em torno de esforços repetitivos e exigentes, envolvendo a seleção cuidadosa da madeira apropriada, a preparação dos materiais necessários e a execução de tarefas que demandavam precisão e resistência física, enquanto Noé e seus filhos investiam energia em uma obra cuja dimensão ultrapassava qualquer construção comum conhecida por seus contemporâneos, transformando o espaço ao redor em um cenário de atividade incessante, no qual cada ferramenta utilizada e cada estrutura erguida representavam mais um passo em direção a um propósito cuja importância ainda permanecia incompreensível para a maioria das pessoas que observavam aquele empreendimento incomum. À medida que a estrutura da embarcação começava a ganhar forma diante dos olhos da comunidade, comentários e julgamentos inevitavelmente surgiam entre aqueles que acompanhavam o progresso da construção sem compartilhar das convicções de Noé, pois muitos interpretavam seus esforços como sinal de loucura, exagero ou ingenuidade, incapazes de aceitar a possibilidade de que um acontecimento extraordinário pudesse alterar radicalmente a estabilidade aparente do mundo em que viviam, preferindo ridicularizar aquilo que não conseguiam explicar, em vez de refletir sobre as advertências implícitas presentes na perseverança silenciosa daquele homem que continuava trabalhando, apesar da desaprovação coletiva. Noé, entretanto, permaneceu concentrado na responsabilidade que lhe havia sido confiada, compreendendo que a aprovação humana não poderia servir como critério definitivo para determinar o valor de suas escolhas, razão pela qual prosseguiu executando cada etapa da construção sem se desviar do plano estabelecido, mesmo quando as palavras de desprezo ou incredulidade se tornavam frequentes ao redor da embarcação em crescimento, demonstrando que a perseverança não consiste na ausência de oposição, mas na capacidade de manter o compromisso assumido, apesar das pressões externas que incentivam o abandono daquilo que se sabe ser correto. Dentro de sua própria família, a continuidade daquele trabalho exigia cooperação constante, paciência diante do cansaço acumulado e disposição para enfrentar um futuro cercado por incertezas, de modo que Sem, Cam e Jafé participavam ativamente da construção ao lado do pai, contribuindo não apenas com esforço físico, mas também compartilhando a responsabilidade emocional de sustentar a esperança, em meio a circunstâncias que poderiam facilmente despertar dúvidas ou desânimo, fortalecendo entre eles laços construídos pela confiança mútua e pela convicção de que a obediência exigida naquele período extraordinário possuía um significado que seria plenamente compreendido apenas no tempo determinado por Deus. Ano após ano, a arca continuou tomando forma, até transformar-se em uma impressionante realidade que testemunhava a persistência de homens dispostos a concluir uma missão aparentemente impossível
aos olhos daqueles que valorizavam apenas aquilo que podiam compreender imediatamente. E quando finalmente cada compartimento foi preparado, cada detalhe executado segundo as instruções recebidas e cada esforço incorporado à estrutura daquela gigantesca embarcação, Noé pôde contemplar a obra concluída não como um monumento ao mérito humano ou à habilidade técnica de sua família, mas como evidência concreta de uma fé que havia escolhido permanecer firme durante um longo período de trabalho silencioso realizado em meio à incredulidade de um mundo que ainda ignorava a proximidade do grande dilúvio. Quando a grande embarcação finalmente permaneceu concluída, após anos de trabalho silencioso e perseverante, uma atmosfera de expectativa começou a envolver Noé e sua família, pois embora não soubessem exatamente quando os acontecimentos anunciados por Deus se manifestariam diante de seus olhos, eles compreendiam que o tempo de preparação aproximava-se do fim e que em breve teriam de abandonar tudo aquilo que lhes era familiar para ingressar em uma etapa desconhecida da existência, carregando consigo apenas a confiança construída ao longo do caminho de obediência que haviam escolhido trilhar desde o momento em que a missão lhes fora confiada. Foi então que teve início um dos episódios mais extraordinários de toda aquela narrativa, quando animais de diferentes espécies começaram a aproximar-se da arca de maneira ordenada, obedecendo a um chamado que transcendia os instintos habituais observados pelos seres humanos, enquanto Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles contemplavam com admiração e reverência a chegada daqueles seres destinados a preservar a continuidade da vida após a passagem do dilúvio, reconhecendo que estavam testemunhando algo cuja magnitude ultrapassava qualquer explicação baseada apenas na experiência comum das gerações anteriores. Grandes e pequenos, fortes e delicados, animais acostumados às planícies abertas e criaturas adaptadas às regiões mais remotas, dirigiam-se à embarcação conforme a determinação estabelecida por Deus, formando uma sucessão impressionante que revelava não apenas a diversidade extraordinária da criação, mas também a intenção de proteger aquilo que ainda poderia florescer depois do período de destruição que se aproximava, transformando a arca em um espaço onde a esperança assumia formas concretas, representadas por cada espécie conduzida em segurança para além da catástrofe iminente. Enquanto auxiliavam na acomodação dos animais e organizavam os compartimentos destinados a garantir a sobrevivência de todos durante a longa permanência dentro da embarcação, os membros da família de Noé precisavam lidar simultaneamente com exigências práticas e emoções profundas, pois cada nova etapa daquela preparação reforçava a consciência de que o mundo exterior estava prestes a sofrer uma transformação irreversível, despertando sentimentos difíceis de descrever plenamente, nos quais gratidão pela proteção divina coexistia com a tristeza provocada pela percepção das consequências inevitáveis decorrentes das escolhas feitas pela humanidade ao longo de muitos anos. Do lado de fora da arca, entretanto, muitos continuavam incapazes de reconhecer o significado dos acontecimentos que se desenrolavam diante deles, interpretando a aproximação dos animais como mera curiosidade ou recusando-se deliberadamente a considerar a possibilidade de que os avisos associados à construção daquela embarcação pudessem ser verdadeiros, revelando o quanto o hábito de ignorar advertências incômodas pode tornar as pessoas indiferentes, até mesmo diante de sinais extraordinários que desafiam suas expectativas mais arraigadas e convidam à reflexão sobre a direção tomada pela própria vida. À medida que os últimos preparativos eram concluídos e o interior da arca se transformava em refúgio para seres humanos e animais destinados a atravessar juntos um período sem precedentes na história do mundo,
Noé provavelmente compreendia com intensidade crescente o peso da responsabilidade que carregava, pois a missão recebida deixava de pertencer apenas ao campo da expectativa futura para assumir contornos imediatos e concretos, indicando que o momento anunciado por Deus estava prestes a chegar e que em breve a confiança cultivada durante tantos anos seria colocada diante da prova definitiva, representada pela chegada das águas do grande dilúvio. Quando todos os preparativos chegaram ao fim, e aqueles destinados a sobreviver ao grande julgamento já se encontravam protegidos no interior da arca, os céus começaram a apresentar sinais de uma transformação que poucos teriam imaginado possível, pois as primeiras gotas de chuva caíram sobre a terra como um acontecimento aparentemente comum aos olhos daqueles que permaneciam do lado de fora, sem perceber que estavam testemunhando o início do evento que alteraria para sempre a história da humanidade e encerraria definitivamente uma era marcada pela persistente recusa em abandonar os caminhos da violência e da corrupção moral. À medida que a intensidade da chuva aumentava de maneira incomum e as águas começavam a acumular-se com rapidez crescente sobre campos, estradas e habitações, a sensação de segurança que havia sustentado a incredulidade de tantas pessoas começou a desmoronar diante da evidência inegável de que algo extraordinário estava acontecendo, transformando expressões de ironia em olhares de preocupação e convertendo a confiança excessiva na estabilidade do mundo conhecido em uma busca desesperada por explicações e alternativas capazes de protegê-las da ameaça que avançava, sem demonstrar qualquer sinal de enfraquecimento. A tempestade prosseguiu com força devastadora, e aquilo que inicialmente parecia apenas uma chuva intensa, converteu-se em uma inundação de proporções inimagináveis, fazendo com que rios ultrapassassem seus limites naturais, planícies desaparecessem sob as águas e construções erguidas ao longo de muitos anos fossem gradualmente engolidas pela corrente impiedosa que avançava sobre todas as direções, revelando a fragilidade das realizações humanas quando confrontadas com acontecimentos que escapam completamente ao controle daqueles que acreditavam possuir domínio absoluto sobre o próprio destino. Do lado de dentro da arca, Noé e sua família certamente ouviam o som incessante da chuva, golpeando a estrutura construída com tanto esforço ao longo dos anos anteriores, conscientes de que a realidade anunciada por Deus finalmente havia chegado e de que o mundo exterior estava atravessando um processo doloroso do qual não poderiam participar diretamente, experimentando sentimentos complexos nos quais a gratidão pela preservação da vida coexistia com a tristeza inevitável provocada pela dimensão da tragédia que se desenrolava além das paredes que agora representavam a única proteção disponível contra o avanço implacável das águas. Os animais acomodados nos diferentes compartimentos também reagiam às mudanças abruptas ao redor da embarcação, exigindo atenção constante daqueles responsáveis por seus cuidados, enquanto a arca começava a cumprir a finalidade para a qual havia sido construída, sustentando em segurança seres vivos de múltiplas espécies em meio ao caos crescente que dominava a Terra, transformando-se não apenas em instrumento de sobrevivência física, mas também em símbolo concreto da misericórdia presente, mesmo em um contexto marcado pelo julgamento e pelas consequências das escolhas humanas acumuladas ao longo de gerações sucessivas. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou caindo sem interrupção, e as águas elevaram-se até cobrirem completamente tudo aquilo que anteriormente parecia firme e permanente aos olhos das pessoas, apagando fronteiras familiares, ocultando paisagens conhecidas e demonstrando que nenhuma realização material
seria capaz de oferecer proteção suficiente diante de uma realidade que exigia algo muito mais profundo do que autossuficiência ou confiança excessiva nas próprias capacidades, enquanto a arca seguia flutuando sobre a imensidão das águas como testemunho silencioso da importância da obediência e da fé em tempos de extrema adversidade. Quando o mundo antigo desapareceu sob o domínio do grande dilúvio e a tempestade prosseguiu seu curso inexorável, aqueles que permaneciam dentro da embarcação compreenderam que haviam atravessado definitivamente o limite entre a vida que conheciam anteriormente e um futuro ainda envolto em incertezas, percebendo que a sobrevivência física representava apenas o início de uma jornada muito mais longa, na qual seriam chamados a preservar não apenas a própria existência, mas também a esperança necessária para reconstruir aquilo que um dia surgiria novamente, após o recuo das águas que agora cobriam toda a terra. Depois que as chuvas incessantes completaram seu longo período de 40 dias e 40 noites, e a arca continuou flutuando sobre o mundo transformado em um vasto oceano sem fronteiras visíveis, Noé e sua família precisaram adaptar-se a uma nova realidade marcada pela repetição de tarefas indispensáveis à sobrevivência, organizando os cuidados com os animais, administrando os suprimentos armazenados e estabelecendo uma rotina disciplinada que lhes permitisse preservar a ordem dentro de um espaço limitado, enquanto a ausência de referências familiares do mundo exterior reforçava a sensação de isolamento que inevitavelmente acompanhava todos os ocupantes daquela extraordinária embarcação. Cada amanhecer dentro da arca trazia consigo responsabilidades que não podiam ser adiadas ou ignoradas, pois centenas de criaturas dependiam da dedicação constante daqueles poucos seres humanos encarregados de alimentá-las, manter os compartimentos organizados e responder às necessidades específicas das diferentes espécies, exigindo esforço físico contínuo e cooperação entre todos os membros da família de Noé, de modo que o trabalho compartilhado tornava-se não apenas uma necessidade prática, mas também um instrumento importante para impedir que a ansiedade provocada pela espera prolongada consumisse silenciosamente suas forças emocionais. Embora estivessem protegidos das águas que haviam engolido o mundo conhecido, isso não significava que a permanência dentro da arca estivesse livre de desafios ou momentos de fragilidade interior, porque a mente humana naturalmente busca previsibilidade, horizonte e segurança quanto ao futuro, e viver durante meses cercado apenas pela imensidão das águas, sem saber exatamente quanto tempo ainda seria necessário esperar antes que a vida pudesse recomeçar em terra firme, exigia uma confiança renovada diariamente e uma disposição contínua para enfrentar dúvidas que talvez jamais fossem expressas em voz alta diante dos demais ocupantes da embarcação. Em meio à repetição das atividades e ao confinamento inevitável, a convivência familiar assumia importância ainda maior, pois cada palavra de encorajamento, cada gesto de paciência e cada demonstração de respeito mútuo contribuíam para preservar a harmonia dentro daquele ambiente compartilhado. Lembrando que as circunstâncias extraordinárias frequentemente revelam tanto as fragilidades quanto as virtudes presentes nas relações humanas, e que a capacidade de permanecer unido diante da incerteza constitui uma das formas mais valiosas de resistência quando o futuro permanece oculto além das limitações impostas pelo presente. Os animais, por sua vez, continuavam representando uma responsabilidade constante e um lembrete silencioso da razão pela qual toda aquela jornada havia sido iniciada, pois cada criatura abrigada na arca carregava consigo a promessa de continuidade da vida após o término do dilúvio,
reforçando a percepção de que o esforço diário despendido por Noé e sua família possuía significado muito maior do que a simples manutenção da sobrevivência imediata, estando ligado à preservação de um mundo que ainda não existia plenamente, mas cuja possibilidade repousava sobre a fidelidade demonstrada na execução das pequenas tarefas repetidas dia após dia. À medida que o tempo avançava e as águas permaneciam cobrindo a terra sem oferecer sinais claros de mudança, a esperança deixava de manifestar-se como entusiasmo exuberante para assumir a forma mais discreta e resistente da perseverança cotidiana, expressando-se na decisão de continuar trabalhando, cuidando uns dos outros e confiando nas promessas recebidas, mesmo na ausência de respostas imediatas, demonstrando que a fé autêntica nem sempre se revela em acontecimentos grandiosos, mas, frequentemente, encontra sua expressão mais profunda na disposição silenciosa de permanecer firme durante períodos prolongados de espera e incerteza. Assim, enquanto a arca seguia seu curso sobre a vastidão das águas, e os dias sucediam-se sem que seus ocupantes pudessem prever quando alcançariam o próximo capítulo de sua jornada, Noé e aqueles que o acompanhavam aprendiam que sobreviver ao dilúvio exigia mais do que proteção física contra a tempestade, requerendo também coragem para enfrentar o desgaste emocional provocado pelo isolamento, disciplina para cumprir responsabilidades inadiáveis e esperança suficiente para acreditar que, em algum momento ainda desconhecido, o Deus que os havia conduzido até ali também lhes mostraria o caminho para além das águas que continuavam a cercá-los por todos os lados. Quando finalmente o ruído incessante da chuva cessou, após semanas de intensidade devastadora, e os ocupantes da arca perceberam que já não ouviam o impacto contínuo das gotas contra a estrutura que os havia protegido durante todo aquele período, um novo tipo de silêncio passou a envolver a embarcação, trazendo consigo não a tranquilidade imediata que poderiam ter imaginado anteriormente, mas uma espera ainda mais desafiadora, pois embora a tempestade tivesse terminado, as águas continuavam cobrindo a terra, e nenhum deles possuía meios de determinar quanto tempo ainda seria necessário antes que a promessa de um recomeço se transformasse em realidade concreta diante de seus olhos. A ausência do som da chuva permitia que pensamentos antes abafados pela urgência das tarefas e pela tensão dos acontecimentos emergissem com maior intensidade, levando Noé e sua família a refletirem sobre tudo aquilo que haviam deixado para trás e sobre o significado profundo da jornada que estavam atravessando, enquanto a vastidão silenciosa das águas ao redor da arca servia como lembrança constante de que o mundo conhecido havia desaparecido e de que o futuro permanecia oculto, além dos limites da compreensão humana, exigindo deles uma confiança renovada diante da impossibilidade de prever quando ou de que maneira aquela longa espera chegaria ao fim. A rotina estabelecida durante os meses anteriores prosseguia com a mesma disciplina necessária para preservar a ordem e o bem-estar de todos os seres vivos confiados aos seus cuidados, pois os animais continuavam dependendo da atenção diária de seus responsáveis e as tarefas associadas à manutenção da embarcação permaneciam indispensáveis, demonstrando que mesmo em períodos marcados pela expectativa e pela ansiedade, existem responsabilidades que não podem ser negligenciadas e que a perseverança frequentemente se manifesta na capacidade de continuar cumprindo deveres simples, enquanto se aguarda pacientemente pela chegada de respostas que ainda não se tornaram visíveis. Para Noé, aquele tempo intermediário talvez representasse um dos maiores testes de sua fé, porque sobreviver à tempestade não significava automaticamente compreender os próximos passos do plano divino,
e permanecer confiante quando o perigo imediato já havia passado, mas a direção futura ainda permanecia indefinida, exigia uma maturidade espiritual construída ao longo de muitos anos de obediência silenciosa, ensinando que a confiança verdadeira não depende apenas da capacidade de suportar momentos dramáticos, mas também da disposição para atravessar períodos prolongados de aparente imobilidade, sem permitir que a esperança seja substituída pela inquietação ou pelo desânimo. Dentro da arca, os membros da família de Noé compartilhavam não apenas o espaço limitado que habitavam havia tanto tempo, mas também a responsabilidade de sustentar uns aos outros emocionalmente, enquanto enfrentavam as incertezas associadas à espera, descobrindo que palavras de incentivo, gestos de consideração e pequenas demonstrações de paciência possuíam valor extraordinário em circunstâncias nas quais a ausência de respostas claras poderia facilmente favorecer o surgimento de tensões e desalento, reforçando a importância dos vínculos humanos como fonte de resistência diante de situações que ultrapassam a capacidade individual de enfrentamento. Enquanto a arca continuava repousando sobre a imensidão das águas, que ainda dominavam a paisagem invisível além de suas paredes, o silêncio que a cercava deixava de ser apenas sinal do término da tempestade, para transformar-se em convite à reflexão sobre fragilidade, dependência e renovação, conduzindo seus ocupantes a reconhecer que a sobrevivência recebida até aquele momento não constituía o encerramento da jornada iniciada muito antes do dilúvio, mas apenas a transição entre aquilo que havia sido perdido e a vida nova que ainda aguardava o tempo apropriado para revelar-se plenamente quando as águas finalmente começassem a recuar e a esperança encontrasse novamente um lugar firme onde pudesse florescer. Depois de um longo período marcado pela espera silenciosa e pela persistência das águas que ainda ocultavam a paisagem transformada pelo dilúvio, chegou o momento em que Noé percebeu que talvez fosse possível procurar sinais concretos de mudança, não porque possuísse certeza absoluta de que a terra estivesse pronta para acolher novamente seus habitantes, mas porque a esperança amadurecida ao longo daqueles meses de confinamento inspirava a necessidade de verificar se o tempo do recomeço finalmente se aproximava, levando-o a tomar decisões simples em aparência, porém carregadas de profundo significado para todos aqueles que compartilhavam com ele o interior da arca. A primeira ave enviada foi o corvo, cuja partida rompeu temporariamente a rotina estabelecida dentro da embarcação e concentrou a atenção de todos os ocupantes sobre um gesto que poderia fornecer informações preciosas acerca do estado do mundo exterior, enquanto olhares acompanhavam o desaparecimento daquele pequeno ser alado em direção à vastidão ainda dominada pelas consequências do grande dilúvio, transformando uma ação aparentemente modesta em expressão do desejo humano de reencontrar referências concretas após um período prolongado de incerteza e isolamento. Entretanto, o retorno do corvo, sem oferecer uma resposta definitiva quanto à possibilidade de restabelecer a vida em terra firme, manteve viva a necessidade de continuar aguardando com paciência, lembrando aos ocupantes da arca que nem todas as expectativas encontram satisfação imediata e que a reconstrução da esperança frequentemente exige disposição para atravessar etapas intermediárias nas quais as evidências permanecem incompletas, convidando-os a perseverar mesmo diante da ausência das confirmações que tanto desejavam receber, naquele momento delicado de transição entre o passado destruído e o futuro ainda invisível. Passado algum tempo, Noé decidiu enviar uma pomba, escolhendo uma ave associada à delicadeza e à busca por lugares adequados para repousar, enquanto todos aguardavam em silêncio o desfecho daquela tentativa carregada de expectativa.
apenas para vê-la retornar à arca, sem encontrar onde pousar, trazendo consigo a confirmação de que as águas ainda impediam o surgimento das condições necessárias para o reinício da vida fora dos limites seguros da embarcação, reforçando mais uma vez a importância da paciência diante dos ritmos que escapam ao controle humano. Mesmo diante desse resultado, Noé não abandonou a esperança, nem permitiu que a frustração comprometesse a confiança construída ao longo de toda a jornada, razão pela qual aguardou novamente antes de repetir o gesto e libertar outra vez a pomba em direção ao horizonte desconhecido, demonstrando que perseverar não significa ignorar dificuldades ou negar desapontamentos temporários, mas escolher continuar avançando apesar deles, sustentado pela convicção de que o tempo adequado para cada transformação não pode ser acelerado pela ansiedade daqueles que desejam respostas imediatas. Quando a pomba retornou, trazendo em seu bico um ramo novo de oliveira, um símbolo discreto e ao mesmo tempo extraordinário de renovação, a notícia espalhou-se rapidamente entre os membros da família de Noé como uma evidência concreta de que a vida começava lentamente a ressurgir além das águas que haviam coberto a terra, despertando emoções difíceis de conter após tantos meses de espera e permitindo que a esperança deixasse de apoiar-se exclusivamente na promessa recebida, para encontrar também confirmação visível nos pequenos sinais oferecidos pela realidade ao redor. Ao enviar a pomba pela terceira vez e perceber que ela já não retornava à arca, Noé compreendeu que uma etapa fundamental daquela longa travessia havia chegado ao fim, pois a ausência da ave indicava que a terra finalmente oferecia abrigo e condições para sustentar novamente a existência fora da embarcação, transformando aquele instante em marco silencioso de transição entre a sobrevivência protegida no interior da arca e a proximidade do novo começo aguardado durante tanto tempo, preparando os corações de todos para os passos decisivos que em breve seriam dados em direção a um mundo profundamente transformado pela experiência do dilúvio. Depois de tantos meses vivendo entre as paredes da arca e aprendendo a medir o tempo não pela sucessão habitual das estações, mas pela repetição disciplinada das responsabilidades diárias e pela expectativa silenciosa de um sinal que indicasse o momento apropriado para seguir adiante, Noé recebeu finalmente a permissão para deixar a embarcação juntamente com sua família e todos os seres vivos preservados durante o dilúvio, compreendendo que o período de espera havia chegado ao fim e que um novo capítulo da existência humana estava prestes a começar sobre uma terra profundamente marcada pelos acontecimentos que haviam transformado para sempre a história do mundo. Ao atravessar a saída da arca e pisar novamente em solo firme pela primeira vez, após uma permanência tão prolongada cercada apenas pelas águas e pela estrutura que lhes servira de abrigo, Noé e seus familiares certamente experimentaram uma mistura intensa de emoções difíceis de descrever plenamente, pois a alegria associada à sobrevivência coexistia com a consciência de que tudo aquilo que haviam conhecido anteriormente deixara de existir, tornando aquele instante simultaneamente um momento de gratidão pela preservação da vida e de luto silencioso diante da imensidão das perdas provocadas pelo grande julgamento que recaíra sobre a humanidade. A paisagem que se estendia diante de seus olhos já não correspondia às memórias acumuladas antes do dilúvio, e embora a terra oferecesse agora a possibilidade concreta de reconstrução e continuidade, havia também a percepção inevitável de que o recomeço exigiria coragem, trabalho e disposição para enfrentar desafios completamente novos, uma vez que sobreviver ao desastre
não eliminava automaticamente as responsabilidades associadas à tarefa de restabelecer a vida em um ambiente transformado, exigindo daqueles poucos sobreviventes não apenas resistência física, mas também maturidade emocional para lidar com a dimensão da missão colocada diante deles. Os animais começaram igualmente a deixar a arca segundo suas espécies, espalhando-se pelo mundo renovado e assumindo novamente os espaços destinados à continuidade da criação, enquanto a família de Noé observava aquela movimentação com a compreensão de que cada criatura preservada representava o cumprimento do propósito que justificara tantos anos de obediência, trabalho e perseverança, reforçando a percepção de que os esforços realizados antes e durante o dilúvio não haviam sido em vão, mas contribuíam agora para a restauração gradual da diversidade e da vitalidade que caracterizam a existência sobre a Terra. Para Noé, o primeiro contato com o mundo exterior após a longa travessia também deveria trazer consigo reflexões profundas acerca da fragilidade humana e da importância das escolhas individuais e coletivas, pois a experiência vivida demonstrava de maneira incontestável que nenhuma civilização permanece indiferente às consequências de seus próprios caminhos morais, ao mesmo tempo em que revelava que a fidelidade, mesmo quando exercida em meio à incompreensão e à solidão, possui a capacidade de preservar possibilidades futuras que ultrapassam em muito os limites da experiência imediata daqueles que escolhem permanecer firmes em suas convicções. Diante do vasto cenário que agora se abria diante deles, como uma página ainda em branco, aguardando novos capítulos, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles compreendiam que o verdadeiro significado do recomeço não consistia em apagar completamente a memória do passado, mas em permitir que as lições aprendidas através do sofrimento, da perseverança e da dependência de Deus orientassem a construção de uma vida diferente daquela que havia sido destruída pelas águas, transformando cada passo dado sobre aquela terra renovada em expressão de esperança responsável e em convite silencioso para que as futuras gerações valorizassem a oportunidade de viver segundo princípios capazes de sustentar justiça, compaixão e respeito pela vida. Depois de atravessar a experiência incomparável do dilúvio e suportar a longa permanência dentro da arca, e de finalmente contemplar novamente a terra firme sob seus pés, Noé reconheceu que a preservação de sua família e de todas as criaturas que haviam sobrevivido não podia ser atribuída apenas aos esforços humanos realizados durante os anos de preparação e espera. Razão pela qual seu primeiro impulso ao iniciar aquela nova etapa da existência consistiu em expressar gratidão diante de Deus, reconhecendo com humildade que a vida recebida mais uma vez representava um dom precioso, sustentado pela misericórdia daquele que o havia guiado desde o início da jornada. A atitude de agradecimento manifestada por Noé possuía significado profundo, porque revelava que o recomeço não deveria ser construído sobre orgulho, autossuficiência ou esquecimento das lições aprendidas ao longo dos acontecimentos recentes, mas sobre a consciência de dependência e responsabilidade adquirida através da experiência do sofrimento e da preservação, demonstrando que recordar os momentos de fragilidade humana pode fortalecer o compromisso com valores capazes de orientar escolhas futuras mais sábias e mais alinhadas com o respeito pela vida e pela dignidade dos outros seres humanos. Foi então que Deus estabeleceu uma aliança com Noé e com seus descendentes, declarando que jamais destruiria novamente toda a vida da terra por meio de um dilúvio semelhante àquele que havia transformado profundamente o mundo conhecido, oferecendo assim não apenas uma promessa direcionada aos sobreviventes imediatos daquele acontecimento extraordinário,
mas um compromisso destinado a alcançar gerações futuras que ainda sequer existiam, permitindo que a esperança se tornasse parte integrante da herança transmitida à humanidade ao longo do tempo. Essa aliança carregava consigo uma dimensão moral importante, pois recordava aos seres humanos que a continuidade da vida deveria ser acompanhada pela responsabilidade de preservar a justiça, cultivar a compaixão e reconhecer os limites da própria condição, evitando repetir os caminhos de violência e corrupção que haviam conduzido às consequências experimentadas pela geração anterior ao dilúvio, transformando a memória do passado não em fonte permanente de medo, mas em instrumento de aprendizado capaz de orientar decisões futuras e fortalecer o compromisso com uma convivência mais harmoniosa. Como sinal visível dessa promessa, surgiu o arco-íris, estendendo suas cores sobre o céu como expressão simbólica de misericórdia e renovação após o período de destruição, oferecendo aos sobreviventes uma imagem concreta, capaz de recordar que mesmo depois dos momentos mais sombrios da história humana, ainda existe espaço para a esperança, para a reconstrução e para a reafirmação dos vínculos estabelecidos entre Deus e aqueles que permanecem dispostos a reconhecer a importância da gratidão, da humildade e da confiança diante das incertezas inevitavelmente presentes na existência. Ao contemplar o arco colorido que agora ocupava o lugar anteriormente dominado pelas nuvens carregadas da tempestade, Noé e sua família podiam compreender que o verdadeiro significado daquele sinal transcendia sua beleza imediata, pois ele representava a possibilidade de seguir adiante sem permanecer aprisionado exclusivamente pelas lembranças dolorosas do passado, encorajando-os a construir o futuro com responsabilidade e esperança, conscientes de que a misericórdia recebida não eliminava a necessidade de escolhas corretas, mas oferecia nova oportunidade para que a humanidade buscasse caminhos diferentes daqueles que haviam conduzido à destruição. Assim, a aliança estabelecida após o dilúvio tornou-se um dos elementos mais duradouros de toda a narrativa de Noé, não apenas por apresentar uma promessa divina relacionada à preservação da vida, mas também por convidar cada geração subsequente a refletir sobre a importância da fidelidade, da responsabilidade moral e da capacidade de recomeçar depois das crises mais profundas, lembrando que os sinais de esperança adquirem significado ainda maior quando surgem precisamente nos momentos em que a fragilidade humana se torna mais evidente e a necessidade de renovação revela-se indispensável para a continuidade da existência. Ao longo dos séculos que se seguiram ao grande dilúvio, a história de Noé continuou sendo transmitida de geração em geração, não apenas como o relato extraordinário de uma catástrofe capaz de transformar profundamente o mundo conhecido, mas, sobretudo, como uma reflexão sobre a condição humana, sobre as consequências das escolhas individuais e coletivas, e sobre a importância de preservar valores que permitam às sociedades resistirem à tendência recorrente de substituir a compaixão pela indiferença, a responsabilidade pelo egoísmo e a esperança pelo desespero diante das dificuldades inevitáveis que acompanham a trajetória da existência. A figura de Noé permaneceu viva na memória daqueles que ouviram sua história, porque ele representava algo raro e profundamente necessário em qualquer época da humanidade, ou seja, a capacidade de permanecer fiel às próprias convicções, mesmo quando essas convicções são incompreendidas, ridicularizadas ou consideradas inúteis pelos padrões dominantes de uma sociedade que valoriza resultados imediatos acima de princípios duradouros, demonstrando que a integridade frequentemente exige perseverança silenciosa e disposição para seguir adiante sem depender constantemente da aprovação daqueles que nos cercam. O dilúvio, por sua vez,
ultrapassou o significado de simples acontecimento destrutivo para tornar-se símbolo das consequências produzidas quando comunidades inteiras permitem que a violência, a injustiça e a ausência de responsabilidade se estabeleçam como práticas aceitáveis dentro da vida cotidiana. Lembrando que nenhuma civilização permanece indiferente às escolhas que realiza ao longo do tempo e que o enfraquecimento contínuo dos valores que sustentam a convivência humana pode gerar perdas cuja dimensão só é plenamente compreendida quando já se tornaram impossíveis de ignorar ou reverter. Entretanto, limitar essa narrativa apenas ao julgamento significaria ignorar um de seus aspectos mais importantes, porque desde o início até o encerramento da jornada de Noé, a esperança permanece presente como elemento fundamental da experiência humana, manifestando-se na construção perseverante da arca, na preservação da vida durante a tempestade, na paciência cultivada ao longo da espera sobre as águas, nos sinais discretos oferecidos pelas aves enviadas em busca de terra firme e, finalmente, na possibilidade concreta de recomeçar quando tudo parecia definitivamente perdido. A própria arca transformou-se em símbolo poderoso da responsabilidade assumida diante de uma missão que beneficia não apenas quem a executa diretamente, mas também aqueles que serão alcançados por suas consequências futuras, ensinando que atos de fidelidade, cuidado e perseverança frequentemente produzem resultados muito além daquilo que seus protagonistas conseguem enxergar no presente, de modo que escolhas feitas com consciência e compromisso podem contribuir para preservar oportunidades de vida, dignidade e renovação destinadas a pessoas que ainda nem sequer nasceram. Por essa razão, a história de Noé continua despertando interesse e reflexão, mesmo após atravessar milênios de transformações culturais e sociais, pois, independentemente das diferenças entre épocas e civilizações, os seres humanos permanecem confrontados por questões semelhantes relacionadas à responsabilidade moral, à necessidade de esperança em tempos difíceis, ao desafio de manter princípios em ambientes hostis e à capacidade de reconstruir a existência depois de experiências marcadas pela perda e pela incerteza, reconhecendo que o verdadeiro recomeço depende não apenas de circunstâncias favoráveis, mas também das escolhas realizadas no interior de cada pessoa. Assim, quando o relato da arca chega ao seu encerramento e o silêncio retorna após o desaparecimento das tempestades e das grandes decisões que moldaram o destino daquele pequeno grupo de sobreviventes, aquilo que permanece não é apenas a lembrança de águas que cobriram a terra ou de uma embarcação construída em obediência a uma ordem divina, mas a convicção de que a fé pode sustentar a perseverança, de que a esperança pode sobreviver mesmo nos períodos mais sombrios, e de que cada nova oportunidade de recomeço traz consigo a responsabilidade de construir um mundo mais justo, compassivo e consciente do valor precioso da vida em todas as suas formas.